Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hein? Tem time da Itália, mais precisamente o Udinese, onde joga o Brenner, que tem interesse em jogador do São Paulo Futebol Clube, que também é centroavante. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso aí, se pode ter esse rolo, né? O São Paulo mandar pra lá o jogador, trazer o Brenner, a coisa acho que vai ficar bem quentinha aí pro São Paulo Futebol Clube. E também teve esse boato aí sobre Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Será que ele pode acabar no São Paulo? Quero também te passar o que foi apurado por aqui e eu quero te atualizar de tudo que está rolando no nosso tricolor paulista. Saiu a lista de convocação do Dorival Júnior e o Mister não cansa de ser um queridão pro São Paulino, ele não cansa de ajudar o São Paulo, já vou explicar o porquê. E também tem essa questão das alternativas de Zubeldia para ele moldar o São Paulo para encarar o Palmeiras lá segunda-feira no Allianz, onde o São Paulo já tem a previsão de entrar com um time bastante retrancado ali, um time bastante seguro para encarar o Palmeiras por lá, não é verdade? Então vamos aí, vamos pro vídeo então. Antes de eu começar tudo aqui, eu quero primeiramente agradecer. Caramba, olha o carinho que alguns aí demonstraram por mim ontem, indo pro meu novo canal de notícias lá. Eu não tenho palavras para agradecer. Tem a camisa oficial que eu vou sortear para um dos 1.000 inscritos. Assim que bater 1.000 inscritos lá no canal novo, eu vou agradecer muito e dar esse presente. Mas eu acho que eu vou ter que preparar alguma coisinha a mais do que só a camisa. Vocês são muito feras, viu? Obrigado de coração. Para quem pegou o bonde andando, eu montei um canal novo. Olha pra ele aí, ó. É o canal Juba Elias, tá vendo? Esse meu canal aí, ele é um canal de notícias diversas. É um canal que eu vou trazer notícias muito bacanas, que não são de futebol, nem pensar. Futebol continua aqui, não muda nada por aqui, mas nesse canal eu trago notícias legais. Não tem política, economia, preço do dólar, só coisa bacana, coisa legal. Saiu um vídeo novo lá hoje, vai lá ver que tá muito louco mesmo. É o GTA da vida real, tá bacana. E obrigado, viu, gente? Vou deixar o primeiro comentário fixado, é o link do meu canal novo, beleza? Tá, ó, você quer se inscrever, é de graça, é só entrar no link, primeiro comentário fixado, tem os comentários do vídeo, no primeiro eu vou deixar ele preso ali, tem o link, é só clicar e se cadastrar, se inscrever e assistir, fechou? Valeu, galera, obrigado de coração, tamo junto, hein, likeão, valeu, obrigado, meu like pra vocês agora, um like, é muito carinho, eu já tô separando todas as mensagens lá, valeu de coração mesmo. Ó, o Dorival Júnior, ele tinha colocado na pré-lista do São Paulo o Alisson, o Lucas Moura e também o Oscar, pré-lista da seleção brasileira, 3 jogadores do São Paulo Futebol Clube. E aí, quando chega na hora da convocação, muita gente, será que o Dorival vai desfalcar o São Paulo? Os jogos são no dia 20 e 25 de março, então o Dorival ele vai ter Colômbia, que vai jogar aqui, Argentina jogar fora, e a coisa não é fácil, né? E ainda assim, uma coisa que pegava muito era, pô, será que o Oscar não cabe, o Lucas não cabe? Claro que cabem, até o próprio Alisson, mas se for para lá para a seleção, para ser em banco de reserva, acho que aí não vale a pena. O Dorival vai dar uma mancada com o São Paulo, né? Vai desfalcar o São Paulo, qualquer jogo é importante e tal. Aí, do nada, o Dorival coloca os caras na pré-lista e não os convoca. E eu estou dizendo que ele valoriza o São Paulo com isso. Quer ver por quê? O que pega hoje na opinião pública, na opinião da imprensa? É assim, ó. Ah, o Dorival, ele colocou os caras do São Paulo lá, mas ele não quis desfalcar o São Paulo para caras que não vão jogar. Então o Depay vai jogar lá na Holanda, não sei se é a mesma data. O Garro, não sei se o Garro, mas o Neymar vai para a seleção brasileira. Então tem muito cara por aí que vai desfalcar o seu time. Agora, no São Paulo, os principais jogadores, Alisson, Lucas Moura e também o Oscar, eles foram valorizados na pré-lista. O Dorival, ele lembra do São Paulo, ele coloca o São Paulo sempre num patamar alto, como ele ganha a Copa do Brasil aqui no São Paulo, um título absolutamente inédito, com um elenco totalmente desacreditado. Ele chega lá e ganha a Copa do Brasil, na boa, ele colocou o São Paulo em outro patamar com toda certeza. Até vir para o São Paulo já foi colocar em outro patamar. Quem que se esquece aí que ele era campeão da Libertadores e Copa do Brasil? E quando ele chega no São Paulo, eu não me lembro o nome da jornalista, mas tem uma jornalista que fica assim, o Vicário, aquele jornalista, ele falou assim,
O Dorival, ele anda para trás da carreira. O Dorival, ele ia dar um passo para trás e coisa e tal. Então, os caras desmerecem o Dorival quando ele vem pro São Paulo. E quando ele vem, ele eleva o São Paulo. Ele é campeão com o São Paulo. Ele vem e não andou para trás. Pelo contrário, ele aceita a missão com muito respeito e vem aqui e é conquistador. Ele vem e ganha. E agora ele continua, né, aumentando a moral do São Paulo. Ele continua valorizando o São Paulo ao colocar 3 caras assim dos principais do tricolor na pré-lista e não convocar para não desfalcar o São Paulo. Para mim, poderia até ter convocado. Acho que o Lucas Moura merece muito, o Alisson também e o Oscar, que agora já vai dando as caras aqui do futebol brasileiro, ele não vai. O Neymar foi para ser meia. Acho que o Oscar como meia é excelente, daria para jogar Neymar e Oscar juntos, com certeza. O que não dá para jogar junto é o Rodrigo Souto aí com o Hudson, né? Não dá. Agora, Neymar e Oscar... Com certeza. Portanto, não entendi nada, mas gostei do Dorival, gostei da atitude, sim. Tamo junto, Dorival Júnior, meu monstro. Ó, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, surgiu aí um comentário que ele pode sair do Vasco e que 2 times brasileiros já demonstram interesse, até sondaram ali o staff do Léo Jardim, teriam sondado a situação do Léo Jardim com o Vasco. O Léo Jardim ele foi comprado pelo Vasco, 2 milhões de euros, e aí ele chega no Vasco, faz ali a sua trajetória, mas agora ele deve sair, ele pode ir embora em dezembro assinando um pré-contrato em 1º de julho, e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e no final do ano sair de graça. Então o que aconteceu? Léo Jardim e tal. Quando você fala de goleiro, você não pensa no Corinthians, você não pensa no Palmeiras, você não pensa nem no Fortaleza, né? Convenhamos. Tem um monte de time aí que já tem os seus próprios goleiros. O São Paulo, ele tem o Rafael, que é um goleiro interessante. É um goleiro bom. Ele foi campeão com o São Paulo, inclusive. Só que o Rafael, ele tem altos e baixos. O Rafael, ele tem um problema que é maior que o altos e baixos, que é a idade avançada. Então, quando pensa num goleiro, Léo Jardim seria o ideal para o São Paulo? Talvez. Acho que até poderia ser. Mas Léo Jardim hoje, enquanto o Rafael está aqui, seria legal para não ter que ver o Jandrei jogar mais, né? Para não ver o Jandrei, acho que o Léo Jardim seria uma ótima notícia. Tirando isso, eu acredito que o Rafael seja no nível até melhor que o do Léo Jardim e que ele pode jogar no São Paulo tranquilamente por mais uns 2, 3 anos. Se o São Paulo pegar o Léo Jardim de graça, tá bacana pra caramba. Se o São Paulo tiver que investir uma grana, aí jamais. Então é só esperar esse contrato com o Vasco terminar mesmo. Se esse contrato terminar e ele ficar sem clube ou o São Paulo puder assinar um pré-contrato e trazer o goleiro sem custo nenhum, eu sou muito a favor, tá? Mas só assim, investindo de jeito nenhum, tricolor. E o São Paulo gosta, né, de fazer essas daí. Depois de renovar com o Jandrei, há boatos que ele ganha na casa dos 300 mil mensais, um goleiro que o São Paulino basicamente não pode vir pintado de ouro. É muito triste a situação que nós nos encontramos com o Jandrei e a coisa fica muito pesada, principalmente quando você pensa que o técnico Zubeldia de vez em quando tenta investir no Jandrei, né? Como foi aquele jogo contra o Velo Clube. Time inteiro titular e só o Jandrei da reserva mostrando, talvez sendo um titular. Ainda bem que o Zubeldia volta atrás, coloca o Rafael e paciência, Jandrei. Infelizmente é uma página triste na história do São Paulo e é uma página que perdura, né? Nem gosto de falar isso, um profissional, do bem, gente boa, mas assim, não dá mais. Acho que a autocrítica faltou, o Jandrei deveria procurar novos ares e principalmente o São Paulo, com essa contratação ridícula, renovação abaixo do ridículo, chega a ser bizarro, e ainda fica essa manutenção do cara lá, o que é impressionante. Gente, o São Paulo tem uma notícia aí do Gol, que ele avança na assinatura do pré-contrato com o Thiago Mendes, hein? E isso aqui eu acho que é muito legal, porque lembra quando poderia o São Paulo trazer o Thiago Mendes, pagar 40 e poucos milhões de reais, que era a multa rescisória que tinha que pagar e tal? O São Paulo, claro, não pagou, fez muito correto ele não pagar, e agora está chegando o momento do Thiago Mendes vir para o São Paulo. Então o São Paulo avança na assinatura de um pré-contrato, o jogador de 32 anos que é volante deve mesmo vir para o São Paulo agora, sem custo nenhum no meio do ano. Quando eu falo meio do ano, parece que quando começou ontem, não parece? Você não tem essa impressão que o Natal foi ontem? Nós já estamos no mês 3, hein? O meio do ano é agora, daqui 3 meses. Então, o Luiz Gustavo voltou para jogar no São Paulo, o Pablo Maia se machucou, mas o Alisson também volta. Então, Alisson e Luiz Gustavo, que é uma dupla em tese titular, está disponível para o Zubeldia já para o próximo jogo. Tem ainda Negruti, Luan, tem uns caras aí que não estão sendo usados, Bobadilha, Marcos Antônio, que entram com frequência.
Então pensar assim, o São Paulo vai trazer o Thiago Mendes agora, poxa, seria maravilhoso de graça. Agora, se trouxeram no meio do ano, também é uma boa notícia e o São Paulo prepara meio que para se despedir do Luiz Gustavo, né? No mesmo momento que o Thiago Mendes chegar no tricolor, o Luiz Gustavo ele passa a ser um jogador mais descartável ali por causa da idade. Joga pra caramba, hein? Gosto muito do Luiz Gustavo. Mas se pensar na idade que ele já tem, a idade avançada, acredito sim que o Luiz Gustavo ele está caminhando para ser carta fora do baralho ali nos planos futuros do tricolor paulista. Gente, por falar em pré-contrato, contratação e tal, indo nesse mundão aqui, o São Paulo recebe sondagem. Eu até anotei os clubes aqui, ó. São 2 times da Alemanha, o Hoffenheim e também o Union Berlin. São 2 times da Alemanha interessados no futebol do André Silva. Os rumores da saída possível do André Silva crescem. Aí apareceu também o time da Udinese da Itália. Além de alguns times portugueses que eu não consegui trazer o nome aqui agora. Mas isso aqui é notícia. Union Berlin, Hoffenheim e também a Udinese da Itália tiveram já o interesse e ainda surgem com boatos aí de interesse no André Silva do São Paulo, do centroavante reserva do Caleri. O que pega? O André Silva, quando ele fala com pessoas próximas a ele, ele diz, não quero voltar para a Europa, já fiz meu pé de meia por lá, já rodei na Europa, agora quero ficar por aqui. Inclusive, está nasceu agora, está nascendo um filhinho dele que vai nascer aqui no Brasil e que ele gostaria de criar uma estabilidade de moradia, não é estabilidade financeira, mas uma estabilidade de moradia aqui no Brasil. E tudo bem, isso aí é a notícia que tem para o momento. Agora, todos os dias eu me deparo com uma notícia, um boato, um rumor, uma pergunta de que o André Silva estaria indo embora do São Paulo. Quando você vai tentar fazer uma apuração um pouco mais aprofundada, um pouco mais no detalhe do detalhe, você olha para o André Silva e vê que ele, entre altos e baixos, ele tem uma boa relação com o Zubeldia. Lembra aquele carrinho que o Zubeldia deu nele? Vocês lembram disso aí? O André Silva ele faz um gol, não lembro em quem, foi ano passado, foi no começo desse ano. Ele faz um gol. E o Zubeldia vai muito vibrante ali comemorar, dá um carrinho, pula no chão, perto do fim do campo, perto da bandeirinha de escanteio. E aquela cena, o André Silva olha para ele e continua correndo. E aquilo parecia que o André Silva tinha um descontentamento com o Zubeldia. Mas isso aí eu acho que não passa de especulação também não, hein? O que me parece é que o Zubeldia gosta muito do André Silva, mas não considera que ele joga mais bola que o Caleri, e por isso o André Silva não entra como titular. Mas sempre que o Caleri dá o espacinho para jogar, quem entra é o André Silva. Pode reparar que o Rian Francisco meio que sumiu do São Paulo. O André Silva passa a ser o reserva de luxo, o reserva direto do Caleri. E quando nós começarmos o Campeonato Brasileiro, que começa no final desse mês aqui, o André Silva, em tese, e aqui é somente em tese, ele deve ser o centroavante titular para jogar o Brasileiro. O Caleri fica para as Copas, que é o filézão que o São Paulo tem disputado com preferência, que é Copa do Brasil, Libertadores e tal, e no Brasileirão o André Silva sendo o titular da posição. Isso pega muito na questão Rian Francisco também. Por quê? Porque o Rian Francisco ele é um jogador postulante ao cargo dos queridinhos da torcida, que vale muita grana para ir embora para a Europa logo logo, e o Rian Francisco ele tem ali meio que apalavrado com o Zubeldia que ele vai jogar. O Zubeldia não cita quem é o cara, mas ele fala que 2 dos caras da base têm que estar titulares do time dele até o final do ano para ele considerar que o trabalho dele teve sucesso. Vocês viram essa? O Zubeldia numa entrevista ele fala assim, ó, se não tiver 2 caras da base titulares do meu time até o fim do ano, eu não considero que tive sucesso. Então o Zubeldia vai propor ali, ele vai executar algumas mudanças no São Paulo. 2 da base devem jogar entre os titulares, sim. Não vou nem contar o Pablo Maia, tô falando 2 novos da equipe de base. Então o Zubeldia ele tem tudo agora para poder fazer um trabalho legal com a base. Mas aí, se você tem que dar espaço pro Rian e o Caleri é um dos queridinhos do Zubeldia, onde que o André Silva jogaria? Percebe o conflito de ideias? Percebe o conflito de narrativas? O André Silva, maravilhoso, excelente, ótimo pro Zubeldia, mas onde que ele vai jogar? Ele vai se contentar somente com a reserva e não importa o que ele faça, não importa o quão melhor que o Caleri ele possa ser no futuro, ele não vai conseguir a vaga de titular. Então isso coloca o André
Silva um pouco mais distante do São Paulo. Sobretudo quando aparecem aí propostas da Alemanha, da Itália, até mesmo de Portugal, que tem boatos aí que sim, que ele poderia voltar para Portugal. Teve até o Botafogo que se interessou pelo André Silva, lembram disso? O próprio Botafogo se interessou. O Brenner, ele não tem agradado muito lá na Udinese. Tem lá 8 jogos que jogou, fez um gol, deu 2 assistências. Ele está em atividade, ele está na ativa, está jogando. Mas teve 2 jogos também que ele ficou fora até do banco de reservas, sabe? Não ficou nem igual o Galopo ficava aqui no São Paulo, não apareceu no banco. Mas o que aconteceu é mais ou menos o que o Brenner tem passado no time da Udinese. Então, se a Udinese quiser o André Silva, ele nem precisa vir aqui desembolsar uma grana, ele pode oferecer o Brenner e o São Paulo pode acabar aceitando. O Brenner que pode jogar com o Calleri, pode jogar sem o Calleri, ele pode ser aquele atacante que fica no São Paulo por um longo tempo, diferente do Rian Francisco, que assim que mostrar as caras no time principal vai ser vendido, e aí acho que fica uma boa notícia aí. Se o São Paulo tiver que perder o André Silva, que é sim um jogador de bastante qualidade, trazer o Brenner seria, acho que uma forma legal de você compensar, não seria não? Meus amigos, olha só, o São Paulo, ele deve propor ali uma blitz, né, contra o Palmeiras, fazer aquele time bastante retrancado, aquele time bastante fechadinho e seguro. E para isso, o São Paulo ele precisa obrigatoriamente propor um contra-ataque. O Zubeldia, quando saiu o gol de contra-ataque no último jogo contra o Novo Horizontino, o Zubeldia na coletiva falou que aquele tipo de gol o encanta. Eu fico encantado com esse tipo de gol. E realmente foi um gol muito bonito, né? O Oscar pega a bola, dá um lançamento, o Lucas Moura atropela na velocidade o back lá do Novo Horizontino e cruza para o Calleri, que quase entra com bola e tudo. Foi um gol muito legal, de uma jogada bastante inteligente e articulada, só que assim, era o Novo Horizontino. O zagueiro do Novo Horizontino, eu acho que ele tem 2 metros de altura, um cara gigantesco, mas ele mostra uma falta enorme de velocidade, porque ele é muito grande, eu acho. E ele não conseguiu correr com o Lucas e foi até uma cena meio ridícula. Ele aponta assim, tipo, corre aí, pelo amor de Deus, ele não consegue correr com o Lucas. Eu acho que esse tipo de gol contra o Palmeiras dificilmente sairia, porque o Lucas, para começar, ele não ia conseguir ganhar do Murilo, do Gustavo Gomes, desses caras que jogam na zaga do Palmeiras naquela velocidade, saindo muito atrás como o Lucas sai. Então, se o Palmeiras estivesse em campo, o São Paulo teria que fazer mais para dar um contra-ataque. E aí entram as alternativas. Oscar e Lucas, eles são jogadores excelentes, né? O Oscar na criação, o Lucas na velocidade, mas só o Lucas para correr contra a zaga do Palmeiras não é tão simples. Então o Zubeldia que vai ter talvez o Enzo Dias, porque o Wendel em tese não está pronto, o Enzo Dias ele não é um cara rápido. O Cédric Soares, já pela idade também, não é mais um cara rápido. Então as alas que servem para dar esse desafogo quando você põe 3 zagueiros, não são caras tão rápidos assim, nem o Cédric nem o Enzo, apesar de serem bons de bola. O Oscar não é rápido, o Calleri não é rápido, o Luiz Gustavo não é rápido, o Alisson já não é mais aquele cara velocista, ficaria somente para o Lucas correr. Então o Palmeiras, na hora de marcar, você vai pegar o Abel Ferreira lá, o cara é rato de bola. Vai falar, vamos pegar o Lucas Moura aqui na origem e acabou. Quem vai correr contra o Palmeiras? Então, se o São Paulo entrar com 3 zagueiros, que é correto, 2 alas, que é correto, os volantes, Luiz Gustavo e Alisson, correto, Oscar e Lucas, correto, e mais o Calleri, correto, o São Paulo pode ter um problemaço para superar a zaga do Palmeiras em velocidade. Aí entram as alternativas. E o que o Zubeldia tem hoje? Ele tem, assim, 3 caras que estão já jogando e são bem rápidos. Um deles eu acredito que seja menos rápido que o Eric. Esse não acredito que seja um cara que aposta a corrida e ganha. O Ferreirinha é. O Ferreirinha é um dos caras do banco de reservas hoje que ele aposta a corrida e ganha do zagueiro. O outro é o Lucas Ferreira, aquele da base. O Lucas Ferreira, assim como o Ferreirinha é mais baixinho, aparentemente mais móvel, né? Vira mais pro lado, tem o drible como uma característica. O Lucas Ferreira tem a força como característica. A velocidade muito parecida, esse aí não dribla tanto, mas ele coloca pro lado e corre e aposta a corrida e ganha. Então o São Paulo, muito provavelmente, dependendo de como for o aperto contra o Palmeiras, sendo um jogo único, não é, vamos empatar lá e vem aqui no Morumbi. Não, é jogo único, é só um jogo. Tem que ganhar e fazer o resultado. O Zubeldia pode tentar levar para os pênaltis, manter o time assim. Mas se ele toma um gol, talvez ele tenha que ir para
alternativas como a de Lucas Ferreira e o próprio Ferreirinha. E aí, meus amigos, você gosta da ideia de Ferreirinha e Lucas Ferreira para reserva? Eu adoro. Sinceramente, eu olho para esse time do São Paulo e eu não vejo nenhuma fraqueza no elenco. Olha, vou repetir, não vejo nenhuma fraqueza no elenco. No máximo, um goleiro reserva precisaria ter e um meia reserva para o Oscar também teria que ter. No mais, o São Paulo é sim uma seleção. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!